E as questões. O objetivo dessa aula, vocês têm que saber interpretar os achados do sumário, compreender o raciocínio clínico e laboratorial, conhecer os diagnósticos diferenciais e saber linhas gerais de tratamento. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o que devemos observar em um sumário de urina em relação à infecção urinária. Vocês sabem não? Você pega um sumário de urina, o que vocês vão dar uma olhada para ver se tem infecção urinária? Bactérias, nitrito, pode estudar. Células leucocitárias, hemácias, enfim. Nós vamos dar uma olhada no pH. O que tem a ver pH com infecção urinária? Como é? Tem alguma bactéria que altera pH? Proteusmiradas. Vou falar um pouquinho. A cor, o aspecto, esterase leucocitária, nitrito, os leucócitos e as células epiteliais. Ainda mais glicose. Por que glicose é importante? Porque favorece a infecção urinária. Quem toma aqueles forxiga e companhia limitada, inibidores do cotransporte de sódio e glicose, dá muita glicosúria e é uma das complicações principais da infecção do trato urinário. E a hemoglobina, claro, sangue é igual a infecção, inflamação. Como verificar a qualidade da coleta de um sumário de urina? O que eu estou ensinando aqui? As pessoas que vão para o internato, né? Infecção urinária é isso. Como você pega um sumário de urina e vê assim, não, aqui foi uma coleta que não está muito boa. Mas o sumário já está na sua mão, o que você observa? Hein? Olha só. Microbiota homogênea. Tu tem a segunda formação, não? Fisioterapeuta. Você quer falar alguma coisa? Não. Então, eu tenho que saber se a microbiota é heterogênea ou não. Eu posso ter microbiota heterogênea? Normalmente eu posso. Somente em uso de catéter ou se tiver uma fístula entre a bexiga e o intestino. Aí tem vários tipos de bactérias. Caso contrário, se tem lá corpos gram-positivos, gram-negativos e tal, provavelmente é contaminação. Aquela urina bateu no papo vaginais, foi fezes junta, né? E outra coisa importante é que a célula de descamação do epitélio urogenital está toda hora se descamando e se renovando. Quando tem muita célula de descamação, ela nem saciou muito, nem afastou os lábios vaginais ou o prepúcio, aí bateu tudo ali nos epitélios e está cheio de células epiteliais. Quando você vai mandar colher um exame de urina para a cultura, você sabe como é. A senhora vai urinar um pouquinho, prende e colhe o segundo jato. Mas afasta os lábios vaginais. Tem que afastar, não pode tocar nos lábios vaginais. E o homem tem que puxar o prepúcio. Um trabalho fala, não precisa nem fazer asseio, basta afastar. Mas se for fazer um asseio, tem que fazer um asseio com sabão neutro. E não pegar a septol e fazer aquele esfregaço. Tem gente que tem uma psicose toda hora toda hora se lavando com a septol. Então vocês entenderam aquilo de uma maneira grossa?
pulseira, ou ver se o chumário de urina foi coletado corretamente. Esse pH urinário, como falou a nossa amiga farmacêutica, que é o nome? A fisioterapeuta, não foi farmacêutica. Anúbia. Anúbia. Então, o pH é importante porque tem bactérias que têm urease, que transforma ureia em amônia, né? E que torna o pH muito alcalino. Entre elas é a Proteus mirabilis, né? Proteus mirabilis, que dá, olha que esse paciente, proteína C reativa de 15 está elevado, tem um processo inflamatório, infeccioso, o pH urinário de 9, alcalino, e o que tem na cultura? Proteus mirabilis. Então, o pH pode nos levar ao raciocínio da infecção do trato urinário. E você sabe muito bem que Proteus mirabilis, né, com pH alcalino, favorece a precipitação de cristais de fosfato, alumínio e magnésio, que é o famoso cálculo de estruvita, que dá o tal do cálculo coraliforme, né, que pega toda a pele. Outra coisa importante de ver no sumário de urina são os leucócitos. Os leucócitos indicam que ali tem o quê? Hein? Como é o nome? Ali tem o quê? Leucócitos. Ali tem o quê? Infecção. Ali tem uma inflamação. Ali tem um processo inflamatório, que pode ser por uma infecção, mas não obrigatoriamente. Então, os leucócitos têm uma especificidade de 90%. Se uma pessoa diz que tem infecção urinária e não tem leucócito no sumário de urina, provavelmente não tem infecção urinária. Mas se ele tiver leucócitos, eu tenho que saber se esse leucócito vem de uma infecção, de uma inflamação secundária a uma infecção, somente é uma inflamação. Então, mais ou menos, pode ter 60% de leucócitos no sumário de urina, não significa obrigatoriamente uma infecção. Então, você pode ter leucócitos sem infecção, glomerulonefrites, peguei muitas nas clínicas, o paciente vem cheio de leucócitos, porque tem uma agressão imunológica muito grande, e vinha do interior já tratado com antibiótico. Que coisa assim? Leucocitúria, piúria, é pouco sem infecção. Uma pessoa que não é unicrística é assim. E uma nefrite especial, a reação imunológica, nefrolitíase, um exemplo, que o cálculo pode lesar o urotério e causar uma inflamação, não obrigatoriamente com infecção. Apendicite aguda, peritonite, diverticulite, pelviperitonite. Quem é que quer ser cirurgião? Cirurgião, aí me chama no Hospital São Mateus, não estava na terceira idade, estava bem jovem. Marco, eu dou uma paciente aqui no Hospital São Mateus, antigamente era melhor. Aí a paciente já estava assim, uma semana internada, entrou com história de febre, dor lombar, Jordano positivo, sumário de urina, leucocitúria, hematúria, tinha bactéria. Essa paciente tinha o quê? Pielonefrite. Mas ao decorrer do tempo, com o uso de antibioterapia, já estava com 48 horas de antibioterapia e não melhorava. Então foi que eu entrei. Como ela estava esse tempo todo de antibiótico, não tinha melhorado, teve que fazer um estudo de imagem. Sabe o que ela tinha? Um apendicite retrocecal. Apendicite inflamado, tocando no ureter e inflamando o ureter secundariamente. Né? Então, é uma das causas de leucocitúria sem ser infecção urinária. Outra coisa importante no nosso meio, que pode ter muita leucocitúria e a cultura ser negativa, é a tuberculose.
Porque o meio de cultura normal não presta vacina da tuberculose. Por isso que a cultura negativa é cheia de leucócitos. Se você pensar em tuberculose, você tem que pedir um exame de PCR, de a metodologia molecular, ou então fazer a cultura de tuberculose que passa 48 dias para ficar pronta. Olha essa paciente que chamava Dona Alzira, 80 e poucos anos, ela tinha um processo inflamatório, tinha hemácias, tinha leucócitos 50 por campo, 50. Tinha raros copos brancos de raros, tanto leucócitos. Simplesmente ela tinha tomado uma amidosa, tomada anti-inflamatório, arcóxia, que deu uma nefrite, uma reação imunológica, uma nefrite tercial, dando essa leucocitúria, não é infecção urinária. Então eu já falei que leucócito é igual à inflamação, que pode ser uma infecção, e falei para vocês algumas causas de leucocitúria que não tem nada a ver com infecção. E esterase leucocitária, qual é o significado clínico laboratorial? Fala assim, só para não ficar falando só. Não, o que significa esterase leucocitária? Certo. Alguém fala aí? Fala mais alto. Leucócitos parados. Alguém quer dar um pouquinho mais? Pode errar, essa palavra fica muito monótona. Nós temos um pequeno grupo. Esterase leucocitária fala aqui tem ou tinha leucócitos. Né? Aqui tem ou tinha leucócitos que representam inflamação, não obrigatoriamente uma infecção. Por que é importante? Se meu pH for muito alcalino, a densidade da minha urina for muito baixa, ou se essa urina ficar muito crítica no laboratório, os leucócitos que estão ali vão se lisar. E quando vai no microscópio, não enxerga aquela quantidade, não detecta aquela quantidade de leucócitos que era para detectar. Mas a esterase leucocitária positiva fala assim, opa, aqui tinha mais leucócitos, tem leucócitos, né? É um marcador de leucocitúria, a presença de esterase leucocitária. E esse nitrito é marcador de quê? Hein? É infecção. Como é teu nome? Miguel. Infecção. Okay? De bactérias. Miguel, nitrito positivo significa que ali tem uma bactéria. Que pode ser, como você disse, uma infecção, mas pode ser uma bactéria que entrou no recipiente da urina que estava esperando, pode ser uma bactéria que veio com as fezes da avó, quando foi colher, com a bactéria que bateu nos vasos vaginais. Então, é presença de bactéria, não obrigatoriamente secundária, uma que marca, que diagnostica uma infecção. Toda bactéria causa nitrito positivo ou não? Não. Tem a que se transforma em nitrato em nitrito. E pode ter bactéria que transforma nitrato em nitrito, mas no exame deu negativo. Tem algumas situações. Quais são? Quem diferencia os doutores é o raciocínio. Se você não passar 2 horas com a urina na bexiga, mesmo a bactéria que transforma nitrato e nitrito não tem tempo. Então, se ela tiver uma infecção urinária que está com uma coloração, toda ela fazendo xixi de pouquinho em pouquinho, pode ser que aquela urina que você vai coletar dá nitrito negativo dentro de uma bactéria que transforma. Né? Porque não teve tempo de transformar. Né? Uma das causas, né? Que pode ser nitrito negativo. Então,
As que transformam nitrito em nitrato são as Escherichia, Klebsiella, Proteus, que não transformam, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus, entre outras. O importante é, agora, fazer vocês decorarem isso, saber raciocinar. Decorar, chega lá, bota no computador e depois pergunta e vocês respondem para vocês mesmos, para exercício cognitivo. Então vamos começar a aula, tá? Vamos começar a aula e eu vou pedir à minha amiga que está com as crianças aumentadas, está preocupada, mas está esquecendo por um momento essa preocupação. Paciente masculino de 26 anos se apresenta à consulta médica encaminhada pelo posto de saúde com queixas de lisúria e colaciúria, nega dor lombar e febre ou outra enfermidade. Exame físico normal. Paciente sem circuncisão. Qual o diagnóstico, os exames complementares e qual a melhor conduta terapêutica? Qual o diagnóstico? Pode ser uma infecção urinária, mas assim, tem que avaliar, né? Porque ele não é circuncisado. Propicia a formação de bactérias. Eu vou perguntar aqui no médico. Fala aí o diagnóstico. Como é teu nome? Locos? Rodrigo. Então. Rodrigo. Então, Rodrigo 1 e 2. Rodrigo de trás. Pode ser uma infecção urinária também, com colaciúria, lisúria. Tem que ter alguma coisa que te chama a atenção nessa história? Pode ser bom, né? Que é mais. Algo que te chama a atenção, Rodrigo? Isso pode ser um te leva aqui a pensar o quê? É mais difícil para a infecção urinária. Né? A UEP é maior, tá? E aí isso deve ser mais grave, né? Alguma coisa assim. Isso é uma cistite aguda complicada ou não complicada? Primeiro, é baixa ou é alta? Por quê? Olha, majorando negativo, você vai ter uma pele silenciosa, tá? Sem febre. Sem febre, baixa. Mas só para lembrar uma coisa para vocês, que a maioria das infecções urinárias baixas não tem febre. Entretanto, prostatite em homem que tem microabscessos, você pode ter febre. É uma exceção. Ela é assintomática ou sintomática? Sintomática. Gravidade. E esporádica. Essa história da complicada e não complicada é complicada. Claro, a prevalência da infecção em homem é em cada 5 a 8 infecções em 10 mil habitantes. Nos Estados Unidos é muito raro, como o Rodrigo ali atrás falou. Mas diz o up-to-date assim: se é um homem jovem, os sinais típicos de cistite aguda, não tem história de febre, do pélvico, nem do perineal, nem na glande, que lembra, nem história de gotejamento, que lembra próstata. Eu, autor, escritor lá, considero uma cistite aguda não complicada. Mas no geral é assim, como se dá mais em lactentes e pessoas idosas, masculinas, com alterações do sistema urológico, foi considerada complicada. Complicou para mim porque tal médico pulseciano não tem capa de infecção urinária. Eu queria ver o que o médico trazia, porque o médico é muito profissional em termos de prova, né? Mas na revisão americana dá esse detalhe. Mas eu consideraria em prova como complicado. Então, se é um homem, eu tenho que saber se ele é um afetivo ou não, se ele tem preferência ou não faz sexo anal. A história do prepúcio, claro, é um fator de risco, mas você não é para mandar fazer circuncisão por causa disso. E se tem alterações urológicas.
Né? Como homem é complicado, você tem que fazer uma investigação mais profunda. Doutor, estou com infecção urinária, estou com urinar, um jovem, que é muito raro. Se não fosse uma DST, tá? Deita aí que eu vou lhe examinar. Tire sua blusa e afrouxa a calça. Só fiz isso, ó. Eu queria saber o abdômen, não queria examinar a genitália. Quando ele fez isso, eu vi que ele estava em ereção plena. Eu falei assim, você está assim por alguma coisa assim, algum desejo sexual, algum pensamento, ou o que é? Doutor, desde ontem eu estou assim, estou com muita dor. O que ele tinha? Triatlismo anemia falciforme, ele faleceu depois. Aí ele foi urgente para o São Mateus para fazer drenagem. Não sei se eu contei essa história da pessoa que foi no meu consultório, do The Voice Brasil. Na pista passou aqui em Fortaleza. Aí eu disse, não, estou aqui com ardor, desura e tudo. Aí eu perguntei um pouco sobre infecção. Assim, você tem relação sexual recente, você quer fazer relação anal, mas negou tudo. Sumário de urina e urinocultura. Eu tive o sumário de urina, porque é homem, não tem um. E o tratamento de escolha seria o quê? Na revisão americana estava uma coisa que eu não tenho coragem. E pode assistir Tabudo, ele não é complicado, tem uma história da própria tudo. Ele trata com sulfa, com fosfomicina, com nicotinamida, 5 3 dias. Não tem essa coragem. Né? Mas eu trato droga com a quinolona porque pega próstata. Mas tem nada na cara. Vai ser calor. Então, porque esse é calor, né? Então, você quem estava as Então, eu tenho que seguir a urinocultura. Mas, quando é que eu peço cultura em geral para os pacientes? Eu peço cultura em geral em todas as mulheres com ITU complicada, em todas as mulheres grávidas, em homens, suspeitos de câncer e prostatite. E quando é que eu peço uma cultura para avaliar pós-tratamento? Somente gestante, impelente recorrente e antes de uma profilaxia, tendo uma infecção urinária recorrente. Porque tem pessoas que têm a cultura de controle, só necessário. Mas falar em bactéria e cultura, vocês sabem que o nosso trato urinário é assim de bactéria. Staphylococcus aureus, difteróide, lactobacillus, até Escherichia coli, que ficam ali numa boa com a gente. Mas como é que eu vou saber? Olha aí. Gente, como é que eu vou saber se aquela bactéria que tem na minha cultura vem dessas bactérias comensais que vem de uma boa da microbiota normal ou é de uma infecção? Tu entendeu o que eu disse aqui? Tem mais, sabe? Tem um contato. Aí, se for mulheres com cistite plástica, maior
segunda, trabalha a 2, unidade formadora de colônia, mas criúria. Isso aqui. Eu não falei, porque isso não tem raciocínio, isso é pré-coleta. O que eu quero dizer para vocês é que vocês têm que saber esses conceitos decorados para saber se ali uma bactéria secundária de infecção ou uma bactéria mais parte ali da microbiota. Né? Obviamente, mulheres com grãos tão complicadas, ou homens com qualquer infecção, maior ou igual a 10 a 4 de colônia, mas que então isso aí tem que decorar. Aí passa o slide, que está na cara de vocês, dá uma lida, e no slide seguinte você quer para vocês, que é uma bactéria significativa, aí vocês respondem para vocês. Essa técnica diz que não vale, o esquecimento é bem mais longe. Então, você vai fazer a cultura. Eu sei que tantos miligramas de tal antibiótico no sangue é capaz de inibir o crescimento de uma Escherichia coli. Porque a referência deles é o sangue, não é o milho. Aí bota lá a bactéria, bota lá essa bolinha aqui, e ele já sabe a quantidade de antibiótico que tem e vê se é capaz de inibir ou não a bactéria. Vai estudar para ficar automatizado. Mas é esse o raciocínio. Gente, o que significa R? S. I. Não sei se vocês querem tratar, escolher um antibiótico. R, I ou S? I. Por que I? Gente, é muito interessante isso. Você vai, é essa que é a sensível. Mas se ele for, um exemplo, I, se ele for, vamos dizer assim, I para bactrim e S para quinolona, será que é mais fácil, mais interessante eu fazer o S de quinolona, se eu não tiver muito claro, e deixar provavelmente ele resistente, ou eu aumentar a dose, ou aumentar a exposição da droga e tratar a infecção urinária com I? Porque o que significa? Sensível aumentando a exposição. Mas nós temos a tendência a dizer que é o S. Então, olha que a sociedade diz. O I não é pior do que o S. Apenas indica que uma exposição do antiglobina é necessária para aumentar a qualidade da terapêutica. Né? Isso visa garantir segurança do uso do antibiótico para o paciente e uso adequado na tentativa de poupar para um espectro maior. Isso está interessante? É isso que vocês vão na prática. E é isso que o livro não ensina. Não sei se vocês estão percebendo que eu estou ensinando, é o raciocínio. Porque eu peguei muito e estão decorados. E a conduta terapêutica, era lá tudo aí. Nitroproteína, fosfolocina, bactrim, treino. Eu não fui mostrando, mas está lá. Eu estava nos nossos quinolonas, 5 a 7 dias. Então, a mensagem deste caso foi lá. Me fixei no Rodrigo, vou pedir o Rodrigo agora para tomar atrás. Aí escolhe aqui, Rodrigo 1 aí. Vai fazer o nome? Morena. A Morena. É um caso de menino, tá? Uma mulher de 35 anos apresenta urgência urinária, disúria, febre, mal-estar, náusea e dor no flanco. Durante uma recente viagem à Índia, ela fez uma fluoroquinolona para a diarreia. No exame, a temperatura de 38,6°C, pulso de 110 batimentos por minuto e pressão arterial de 105 por 50 ml/min. Ela tem acessibilidade suprapúbica e no flanco, sem sensibilidade abdominal. A contagem de células brancas é de 16.500 por milímetro cúbico
e a concentração sérica de creatinina 1,4. Medição mais recente antes da prescrição 0,8. O exame de urina é positivo para esterose glucositária e nitrites. Como você avaliaria e conduziria esse caso? Qual o diagnóstico? Queda nefrite. O que chama atenção no caso? A febre, a sensibilidade, né? Dona também, mal-estar. Os sintomas também. Desses sinais sistêmicos, anemia, cavaquinho e febre, independente do que estava na cicatrização, ela é complicada. Então você vê que o paciente tem disfunção renal, tem febre, tem sensibilidade do flanco. Então, o paciente tem uma pielonefrite. Né? Você passa por produto, vai ver quantos anos complementar e vai pedir. Uma urina, cultura, exame de imagem também para ver uma possibilidade. Pergunte a colega vizinha. Eita, mas é que você acha que a gente deve ter específico? É a caixinha. Certo, vai no microfone. O paciente chega em um hospital da cidade de ponta, que eu não vou dizer o nome, com história de diarreia, vômito, secundário a salmonelose, porque o meu ostra, aquela ostra do fortinho, tirando do barro, se eu conseguir isso no meu ostra. Aí, creatinina aumentada por causa de uma insuficiência renal pré-renal. Por quê? Desidratou. O internista pede uma tomografia abdominal para diferenciar uma pré-renal da pós-renal. Eu quero dizer que foi determinado quase um decreto em todos os hospitais da cidade. Monte Clínico, onde eu trabalho, Gastroclínica, São Mateus, Ortoclínica, Ormerela, não sei o quê, até a Pivida. Não se emprega mais nenhum médico sem residência médica. A Gastroclínica até permite nos planetas que não tem residência médica. Porque a população não quer mais ir. E pergunta logo, tem residência? Eu sou muito perto. Porque nenhuma faculdade é terminal. Olha o pedido dessa tomografia que não tem nada a ver. Não, eu vou dar aqui um soro ali cortado, bem pouquinho, para não ter receio, congestão. O paciente tinha nascido com radiografia cardíaca, tudo normal. Aí quando o médico se virou assim, eu peguei a do soro. Quer dizer, por isso que os médicos estão sendo contratados, para quem tem dinheiro, os médicos bons, para acompanhar os seus pacientes. Porque está fazendo melhor. Então vocês têm que focar nessa residência, porque vão ficar eterno plantonista de interior de tudo, sem nenhuma qualidade de vida. Pode ter dia que eu posso dar no final, fica muito ruim, você não tem qualidade nem de descansar. Então é uma pielonefrite, que ela pode ter ou não sintoma de cistite, em 30%. Jordano positivo, aí chega na emergência. Se você tiver uma síndrome viral, você tem mialgia, você vai ter dor, não pielonefrite. A gente sabe até isso. Aí vem o cara, você sente dor? Sente. Porque basta colocar a mão assim, vai dar uma pancadinha. Porque o inflamado, quando se mexe na cápsula, dói. E tem leucocitose no hemograma e algumas vezes pode ser silenciosa. Aí, Rodrigo, a gente pede o sumário, bacterioscopia, urinocultura. Essa hemocultura, eu já li há muito tempo isso no livro de
de Doenças Infecciosas, o texto americano que argumenta, dizia assim: somente 20% das hemoculturas são positivas. E quando são positivas, é igual ao germe da inocultura. E eu não pedia de rotina, eu não quero essa hemocultura de rotina, porque meus pacientes com pielonefrite regular, que não são graves. Mas trazia até ano passado, retrasado, que a hemocultura tinha que ser pedida em 2 amostras. Inclusive trazia o médico curso. E quando eu fiz parte, uma vez que eu não faço mais parte disso, não quero mais, da parte prática, da própria residência da SUS, tinha um caso prático que era esse. E o candidato tinha que pedir hemocultura. Entretanto, hoje já traz o ato verde e os artigos americanos. Se pede um caso de sepsis ou coisa grave. Né? Então, se tiver estafilococcus aureus, é grave. Mas se você me perguntar assim, esse médico curso, isso é uma aula bom de médico curso, que minha filha faz médico curso, muito vagabunda, não me acrescentou. Mas eu, na prática, não solicito hemocultura e os artigos americanos também não recomendam. O Sérgio Harrison, que é a Bíblia das provas, trazem isso, porque, embora seja assim recente, mas não trazem essa observação. E o Rodrigo, é o Rodrigo Moreira e o Rodrigo Dias pediu imagem. No sumário tem piúria, hematúria, cilindros leucocitários. Eu tenho mais de 36 anos de formado, Rodrigo Dias. Quantos cilindros leucocitários eu vi? Uma pielonefrite? Certo. Mas olha a história interessante de uma prova de residência. Homem chega no ambulatório com história de febre, calafrios, né? Sintomas urinários baixos, e no sumário de urina sedimentoscopia foi encontrado, aí mostraram a imagem com cilindros leucocitários. Qual é a patologia mais provável e a conduta mais adequada? Aí tinha assim: pielonefrite, estado geral regular e tal. Pielonefrite aguda com tratamento ambulatorial. Pielonefrite aguda grave, internar e fazer antibiótico venoso. Prostatite aguda e tratar, uma coisa lá. Uma cistite aguda complicada. O que ele tinha? Uma pielonefrite. Podia ser uma prostatite, podia que era uma história de febre. Tinha 60 anos. Mas questões de raciocínio, tudo pode, tem alguma coisa que diferencia. Mas nesse caso, eu ia colocar isso, porque cilindros vêm obrigatoriamente dos rins. Então ele tinha uma pielonefrite. Mas o estado geral era bom. Por isso que ele não foi nem internado. Perguntava se era para internar também. E a bacterioscopia é interessante porque você, na mesma hora desse tempo, você checole, enterococcus ou micrococcus. Rodrigo Dias, você só vai pedir imagem dessas situações. E é questão de provas. A minha paciente eu pedi imagem porque ela persistiu 48 horas, 32 com febre lá no São Mateus. O germe não usual de pseudomonas você pede porque geralmente está abscesso renal. pH urinário maior que 7, você tem que pensar em proteus calcoraliforme. Claro, se você estiver achando que a pielonefrite secundária é uma obstrução de um cálculo, você vai pedir. Né? Ou na segunda recorrência de pielonefrite em mulheres, em homens você pede logo porque geralmente é considerada complicada. Então, você não pede imagem em todas. E traz agora a revisão 2024 da infecção urinária, que eu também não tenho coragem. Se o paciente tiver uma pielonefrite regular, geral bom, você não pede nem hemograma nem PCR.
Até sumário. Mas, cara, como é que vai pedir, né? E tu vai só internar se não conseguir ingerir nada, se você não tem certeza no tratamento, se a doença realmente é grave ou se você tratou ambulatorialmente e não deu certo. E o tratamento, eu não vou falar aqui, eu passo os slides, vocês dão uma olhada, e se ainda estão na prática, vai ficar lendo aqui feito um papagaio, e isso aí não vai dar em nada. Eu quero dizer só que o tratamento, a duração do tratamento hoje em dia está cada vez menor, 5 a 7 dias. E as complicações da pielonefrite são todas essas, que eu não vou explicar, mas eu gostaria, por questão de prova de residência e tal, que vocês dessem uma lidazinha no médicos. Esses são nós, quinolonas. Aí eu vou passar para vocês, vocês dão uma olhada. E diagnóstico inicial, cólica renal, colecistite aguda, apendicite retrosecável, entre outros. Cólica renal não se engana nunca, que é uma dor insuportável, você não fica nem um canto, já tive esse negócio. Colecistite aguda tem que pôr aquele sinal. Não é aquele sinal do semiológico, não é? E a apendicite é melhor enterrar um apêndice numa caixa de fora do que um neurônio no caixão. Dizia o doutor Otto Leal, né? Aluno de cirurgia dele. Vamos, esse caso 3, a Lia. Mulher de 25 anos, pré-diabetista, compareceu à consulta com queixas de dor e ardência nutricional há 2 dias, além de colaciúria e urgência urinária, nas últimas 12 horas. Alegava que a cor da urina estava mais escura e negava alterações do cheiro da urina. A paciente mencionava ainda história de infecções urinárias prévias, 3 e 6 meses, em 3 e 6 meses, negava dor lombar ou febre. O paciente era nulípara e seu histórico ginecológico constatava de coitarca aos 18 anos, com apenas um parceiro sexual desde então. Referia ter vida sexual ativa e utilizava anticoncepcional oral regularmente. Relatou que mãe de 51 anos apresentava um quadro de episódios de itu ao longo do ano. Negava o uso prévio de antibióticos ou manipulação do trato urinário. Ao exame físico, não foram encontradas anormalidades dignas de nota. O que te chama a atenção nesse caso? Recorrência. Sexo demais. Por que está indo recorrente? Hã? O que é que você está recorrente? Quem tem interessante nessa história? A idade, o sexo é um fator de risco, tem mais do que? A mãe tinha história. Tinha infecção urinária, tem história de infecção urinária baixa, é fator de risco, mulher plena da juventude, e tem a história também da mãe ter tido e tinha 3 em 6 meses. Qual o diagnóstico? Cistite recorrente, que é definida em 2 ou mais em 6 meses, 3 ou mais em 1 ano.
pode ser uma reinfecção, uma recidiva e uma persistência. Geralmente é uma reinfecção quando recorre, quando aparece novamente depois de 14 dias de tratamento, né? Se não é uma recidiva, pode nunca ficar boa, que é uma persistência. Os fatores de risco o mais importante, infecção urinária prévia, relação sexual, história materna de infecção urinária, que ela tinha, e presença de ITU antes dos 15 anos de idade. Eu peço ou não urinocultura para essa paciente? Eu vou solicitar urinocultura se ela ter realizado tratamento nos últimos 3 meses, encontrar em uso de profilaxia ou história de resistência bacteriana. Se não, não peço. Isso é verdade. E em imagem, eu só vou pedir se eu pensar em protonumeráveis, se tiver história de cálculo renal ou se tiver hematúria persistente. Não tem raciocínio, né? O tratamento conservador seria qual? Como é teu nome? Georgia? Como é que orienta essa paciente? Quando é conservadora? Já está pensando em impressionar com as coisas, né? Hein? A primeira recomendação é que ela beba água. Líquido. 2 a 3 litros de fluido por dia, de líquido. Sabe quantos por cento diminui a infecção urinária fazendo isso? Diz aí, chuta aí. 50%. Água e água. É o que eu estou falando agora, isso que eu faço no consultório. Primeira coisa é água. 2 a 3 litros de água por dia. Foi 24. Eu faço isso com meus pacientes. Aí isso aqui não tem na literatura controvérsia, não faz, então não orientar, eu oriento. Urinar pós-coito, fazer uma higiene correta, mas não tem nenhuma mulher que se limpa de trás para frente, só se tiver assim meio nombrado, não tem possibilidade, né? Dizia assim no passado, que o uso de preservativo feminino com espermicida era um fator de risco para a infecção urinária. Por quê? Porque mata os lactobacilos, que os lactobacilos produzem peróxido de oxigênio, acidifica o meio e protege. Mas na nova revisão que eu fiz, tanto faz ser um espermicida ou não, preservativo é um fator de risco. Hein? Feminino. Olha, Lia, tá no consultório ali. Vou falar assim. Tu tem infecção urinária quando tu faz relação? Fala assim. Lia, infecção urinária é várias maneiras. Tem uma que chama assim, pós-coito, que quando tem a penetração, as mulheres têm uma sensibilidade maior, a bactéria da uretra entra lá na sua bexiga e você tem infecção urinária. E tem outras que aparecem sem uma causa aparente, é questão cronológica, defeito. Doutor, eu acho que eu começo daí. Tudo aquilo que eu tenho relação sexual é batata. Então, é infecção urinária pós-coito. E o tratamento primeiro é água. Água e água. Né? E explicar ela que não fica muito com a urina na bexiga. Porque toda mulher é cheia de bactéria na uretra distal. Se ficar muito tempo sem urinar, é uma chance daquela bactéria aderir ao urotério e dar uma infecção. Então, beba água.
vai para aquela bactéria fora, explica mais ou menos a paciente para ela entender o que você está pedindo para ela fazer. Doutor, é batata. Toda vida que eu tenho infecção urinária, eu sei como é. Tem um cheiro assim, eu fico assado. Então eu posso fazer o autotratamento. Então, dona Maria, toda vez que tiver infecção urinária, nós podemos tratar e esperar que apareça outro e tratar. Esperar. Doutor, eu não aguento mais não. Meu marido já está com problema comigo, de relacionamento, não aguento mais. Toda hora com infecção urinária. Aí nessa daí, eu trato e começo a quimioprofilaxia, uma medicação em pequenas doses durante 6 meses a 2 anos, né? Que vai variar qualquer esquema que eu quiser. Infurantoína, tem aqui os esquemas. E pós-coito é esse. Geralmente maneiro paquitinho depois da relação sexual. Se fizer muita relação, haja paquitinho, né? Que é logo na casa de cima. Tem uma plantinha americana que é o Granberry, uma frutazinha. Granberry, ela modifica as fibras das bactérias de proteínas, Escherichia coli, essas fibras, esses cabelos que aderem no urotélio da infecção urinária. Então elas agem nessas fibras diminuindo a infecção urinária. Então alguns recomendam usar a pílulazinha de Granberry, que é 400 mg, uma vez a 2 vezes ao dia, como profilaxia da infecção urinária. Mas a literatura é um pouco controversa, mas tem isso aí para você prescrever. E se não ficar nunca boa, provar no livro e ver as causas de cistite persistente, que são inúmeras. Ok. Está faltando poucos casos. Agora eu vou pedir. Tem uma voluntária que queira ler o caso? A Laís, é secretaria? A Laís. Essa planilha aqui, Laís, para eu falar sobre. Paciente, 27 anos, procura ambulatório de nefrologia devido à alteração do sumário de urina. Relata que há 7 meses foi vítima de bala perdida, sendo atingida na coluna lombar e por isso ficou paraplégica e com vestígio neurogênica. No hospital, havia sido treinado para realizar o cateterismo vesical de alívio 3 vezes por dia e até então utiliza a técnica limpa para realizar os cateterismos. O médico da UPA solicitou o sumário de urina que evidenciou nitrito positivo, 10 leucócitos por campo e inúmeros bacilos gram-negativos. A urinocultura, presença de E. coli 100.000, nega qualquer sintoma urinário ou sistema, febre, estalita, espasticidade e desinfecção. Você pode pedir alguém para comentar o caso. Vou botar para minha amiga Ana Clara. Você pode mais O que tem que interessante nessa história? história do campo de ginecologia. Aí eu puxei neurogênica. No hospital, no vesical. Aí está no teu consultório, eu estou na visita, o que tu orienta a fazer? Nossa, aí. Não, ali agora não, eu já falou. Já tinha falado. A questão desse paciente ela vai solicitar a bexiga neurogênica, então essa é a retenção urinária. Tem que ver se está fazendo essa categoria vesical de alívio para não deixar em estase a urina, realmente deixar essa motivação, mas como ele tem esse nitrito positivo, esses leucócitos por campo, essa inflamação e essa presença de gram negativo, então está com ele tem que ver essa questão do paciente ser
assintomático, porque ele não tem sintoma inexistente na urinária. A amiga está dando uma dica aqui, agora que eu estou duvidando, você não, mas não pode dar dica. E aí, o que vai fazer? Aí, se fica lá na casa, os mais inteligentes. Quer falar aí? Eu sou, acho que não trataria. No caso do ar. E eu aprendo meus colegas aqui de trás. E eu acho que o menino trataria. Por quê? Justamente por ela já estar com esteroidogênica. Então, qual é o diagnóstico? Arthur, qual é o diagnóstico? Eu. Acho que o possível diagnóstico seria realmente uma retenção urinária, né? Porque o esteroidogênico muito social. Então, o diagnóstico aqui é uma bacteriúria assintomática. Porque tem bactérias, mas infeccioso, tem uma cultura positiva, mas não tem sintomas. Aí, eu tenho que saber quando é que eu diagnostico, como eu posso diagnosticar uma bacteriúria assintomática. Ele precisa ter leucócitos de trigo. Precisa de cultura. Né? E essa cultura ela é definida o seguinte: em mulher tem que ter 2 amostras de cultura para ter um intervalo de 24 horas positiva com a mesma bactéria com essa quantidade de colônias. Em homens, uma só amostra, catéter vesical e colhida de função suprapúbica. São esses números de colônias que dá o diagnóstico de bacteriúria assintomática. Então, eu posso ter diabético, grávidas, pessoas idosas, transplantados, paciente cateterizado, lesão raquimedular com esse paciente, bexiga neurogênica, né? E eu quero saber não sei quem, conversando com vocês, fala uma Rodrigo, né? Como é teu nome? Líquido, trata quem? Ele vai tratar quem? Diabético e mais. Todos. Ok. Então, eu só vou tratar, gente, grávidas e anti-manipulação urológica, eu sei que vai sangrar a mucosa. Né? Então, a gente tem que tratar diabetes com idosos. Quantos consultas no meu consultório? Vendo essa consulta supervalorizada, R$60, 70 líquidos, no médico, e os voos tudo resistente aos antibióticos, é tudo com bactérias assintomáticas, os médicos tratando. Nem trata de, claro, gente, um diabético que está toxemiado, está descompensado, mas geralmente você não trata diabetes que está bem e trata com bactérias assintomático. Só trata nessas condições, se é você saber. Esse é o penúltimo caso e a aula já vai já terminar. Tá? Não, mas os
estudos provaram que não. Que é o mais benefício você não tratar do que você ficar tratando e esse contrato resistente a tudo. Mesmo quanto os diabéticos, que não modifica as complicações do diabetes. Então, esse é o penúltimo caso para terminar a aula e tem que ter um voluntário ou um voluntário. Nossa. Vitória. Vitória. Jovem 20 anos chega ao consultório sem comorbidades, sem história cirúrgico ou quadro que chame a atenção. Apresenta queixa de ardência urinária, sente que tem ido mais ao banheiro, não relata como dor, mas sim como incômodo na região suprapública. Diz que já vem tratando com analgésicos, automedicação em casa, mas não houve melhora e os sintomas já começaram há 2 dias. Relata hábito de retardar a micção quando está ocupada, estima ingestão hídrica inferior a 800 ml por dia. Exame físico, abdominal, plano flácido, mais doloroso na região suprapública, ruídos intra-aéreos presentes, PA 110 por 70, frequência cardíaca 102, respiratório 20, temperatura 36,8. Demonstra irritabilidade e inquietação. Funções respiratórias comunicatórias. Então, o que o paciente tem o diagnóstico? É uma. Pode ser uma cistite, né? Volta lá o caso, professor. Eu já me esqueci. Não parece ser complicado, eu acho. Então, uma cistite aguda, não? Não complicado. E dá sempre nas mulheres quase que perfeitas. Jovens, não pode estar grávida, não pode ter nenhuma doença persistente na vida. E a história natural, assim, vocês sabem que no início, nos primeiros 3 meses de vida, qual é o sexo que tem mais infecção de nada? É o masculino, aquela anomalia de válvula do reto posterior. Depois é o feminino, e lá na quinta década, o homem começa a subir por causa da próstata. Hipertrofia prostática, retenção urinária, diabetes vesical. E dizia o professor do nome dele, muito bom, essa Paulista, Nestor Shaw, faleceu de repente. Esse tipo de lua de mel nem existe muito mais não. Antigamente era assim, para ter um relacionamento, tinha que ser no casamento ou escondido. Não era assim essa liberdade que é hoje. Né? Então era com toda aquela ânsia, aquela coisa da novidade, então era trava para todo lado. Hoje não tem mais isso. Então, fator de risco é a atividade sexual, uso contínuo de espermicidas e na pós-menopausa é o seguinte: como tem baixo de estrógeno, diminui os lactobacilos e a produção de peróxido de hidrogênio, então propicia a infecção urinária. E também, como é a sua dor, dona Maria? A dor é assim. Diz assim, a dor é quando sai do canal, é quando bate na. Não tem quando bate na terragem, quando bate no tardor, tudo ressecado, né? Aí é uma desura externa. Não, mas é quando sai do meu canal. Aí tem o tratamento. O tratamento, você pode fazer óvulos vaginais com estrógeno durante 2 semanas, todos os dias. Tem um esquema, você vai alternando e vai desmamando. Né? Esse aí. Doutor, Marco, me trata. Já estou passando antibiótico, química, no médico. Então, não tem moça. Se autoprescrevendo, doutora fulana, não faça isso. Procura seu ginecologista. Ela só está receita todos os antibióticos. Aí na hora que ela começou a usar os óvulos vaginais, as infecções urinárias diminuíram muito. Né? Então, as alterações estrogênicas. Os sintomas você já sabe muito bem, né? O sangue chama a atenção das mulheres, algumas chegam muito apavoradas, mas faz parte do quadro de infecção urinária, da cistite, não dita prognóstico. Entretanto, o germe mais comum é Escherichia coli. E os exames complementares, que é importante. Né? Marcos, meu xará, o que vai pedir de exame complementar neste caso?
Sumário de urina, o que mais? Urinocultura. Arthur e outro, não? Carlos, e aí? Hemograma, certo. Não vai pedir nada, porque nessas mulheres quase que perfeitas, tu não pede nada. Tu trata até por telefone, por um trabalho científico. Mais de duas mulheres nessas consultas, tudo por telefone, depois voltaram ao hospital, somente 10%, menos de 10% se curaram da infecção urinária. Então você não pede nenhum exame complementar. Né? Então vai no meu consultório, examina um pouquinho tudo, porque senão que médico é esse que nem examina, nem olha para a cara e já trata uma receita, já manda embora. Né? Então você realmente não trata. E a droga de escolha é nitrofurantoína, que é macrodantina, 100 mg de 12 em 12 horas por 5 dias, ou Paquetrin, se tiver resistência, por 3 dias, ou fosfomicina, 3 gramas dose única. Das meninas, Monuril. E o diagnóstico diferencial, você tem que saber se é uma DST, se é secreção vaginal, se é uma vaginite, que tem desura externa, né? Hematúria incomum, uma uretrite. Né? Se essa hematúria persistir, você tem que pensar em outras causas, até como uma doença maligna. Né? Se tiver recorrência de infecção urinária, que fica bem, você tem que pensar também em tuberculose renal. Professor, o que eu chamo de infecção urinária complicada? Eu já expliquei para vocês. É complicada se tiver adinamia, mal-estar, febre, calafrios, dor pélvica, aí é complicado. Tudo que se enquadrar nesse quadro aqui é complicado. E tem sinais sistêmicos: febre, mal-estar, adinamia, organo positivo. Mesmo se não tiver de organo positivo, tiver febre, mal-estar, adinamia, é complicado. E que são os pacientes que estão propensos a ser complicados? Sexo masculino, gravidez, diabetes mal controlado, obstrução urinária, anormalidades funcionais, bexiga neurogênica, tem propensão a ser complicada. Corpos estranhos, tipo catéter, isso aí é que tem mesmo. E outras condições. Último caso. Para finalizar a aula, quase no tempo que eu queria, porque eu acho que a aula tem que ser de 40 minutos a 60 no máximo. Então eu estou passando 5 minutos, foi a chuva. Pacientes, sexualmente, 57 anos, para assistência clínico-médica com queixa de infecção urinária de repetição. Alegar apresentar com frequência sintomas de disúria, doença infeccional, oraciúria, ictúria, dor suprapubica, dor lombar e urina turva com odor fétido, associados à febre e perda ponderal. Vai estar cara. É a infecção febril. Tem repetição, né? Perda ponderal. Como na infecção renal, perda ponderal, e essa imagem tem essa imagem. Estreitamento do ureter. PCR 22 lá em cima. Bacterioscopia negativa. Sistema, né? PCR lá em cima. Tem leucose, né? Tem infecção, inflamação.
sangue aqui da inflamação. Vamos ver se tuberculose. Tuberculose renal. Interessante isso. Tuberculose urinária. Mas aí já está bem rápido. Infeccionário de repetição que nunca poder ponderar o ferro tem que ser tuberculose. A gente pede sempre o nosso meio. Então você pede, aí você vai pedir, você passa tuberculose na urina pelo médico molecular. Mas é na hora, às 48 horas. Mas tem que pensar na sua vida. Então, o que eu aconselho a vocês? Porque prova é secundária, prova, entendeu? Vem um capítulo de infecção urinária. Eu não vou falar de Johnson, que eu estou usando, Que é a nova edição de nefrologia. Porque você tem que se preparar é para a batalha da pior que é a batalha da Ucrânia e do Hamas, que é da prova de residência. Né? Pega lá, mede o curso de infecção urinária, que tem todos os drones necessários para a batalha, e já faz imediatamente as questões todas de infecção urinária. Só assim vocês vão reter. E já economiza um estudo do médico curso lá que é do próximo ano. Não é próximo semestre, não é? No próximo ano. Mas vai ganhando tempo, que ele vai esquecendo, vai estudando e vai lembrando. Eu aconselho que vocês façam isso. Que é um tema importante, vai sempre prova é do dia a dia da gente, mas eu não sei por que esse ano não foi valorizado, mas eu aconselho vocês estudar dessa forma. A questão da prova é que isso do Brasil, o cara acaba muito fácil, não sei não é a questão. Né? Eu aconselho a vocês a fazerem isso. Passei 10 minutos na aula.